Paz do Senhor, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda minha irmã, a nossa leitura bíblica diária, dentro do nosso desafio de lermos a palavra de Deus toda ao longo do ano, a Bíblia toda. Já estamos fazendo isso aqui no canal, com vocês, subindo os vídeos todos os dias, pelo segundo ano consecutivo, e tem sido muito bom, tem sido uma bênção maravilhosa. Muito bem, hoje é dia 18 de fevereiro e nós vamos ler os capítulos 19, 20 e 21 de Números. Nós vamos continuar aqui nas instruções que Deus estava dando para eles ali no deserto, né, o tabernáculo. A gente viu o problema ali dos relatórios negativos em relação a eles terem vistoriado a terra de Canaã, né? A gente vê Deus castigando eles, e para cada dia que eles passaram na terra, Deus acrescenta um ano de peregrinação no deserto. A gente viu a rebelião de Coré e assim sucessivamente, a vara de Arão que floresceu, e hoje nós vamos ver a água da purificação, a desobediência de Moisés. Olha, você sabia que Moisés desobedeceu a Deus? Edom não deixa Israel passar. A morte de Arão, nós já vamos chegar nessa parte. A vitória sobre os cananeus, a viagem de Israel para Moabe. E aí nós vamos terminar, e amanhã nós vamos entrar numa leitura muito interessante sobre Balaque. Manda Balaão e Balaque, e a história da mula de Balaão que falou e ele não percebeu. É muito interessante. Bem, vamos lá. Números capítulo 18. Números 19, melhor dizendo. Hoje é dia 18, Números 19. Tô viajando na maionese aqui. Números 19 diz assim: a água da purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou. Diga aos israelitas que tragam até vocês uma novilha vermelha, um animal perfeito, sem defeito, sobre o qual nunca tenha sido colocada uma canga de um arado. Entreguem a novilha vermelha ao sacerdote Eleazar. Ele a levará para fora do acampamento e, na presença dele, a novilha será morta. Só um parênteses aqui. Se fala na construção, né, do terceiro templo em Jerusalém, de voltar a oferecer sacrifícios, né, essa coisa dos judeus, e haverá necessidade dessa novilha vermelha. E existe alguns lugares que eles são especializados em preparar ou de encontrar esse animal perfeito, com as características da Bíblia. Então os judeus hoje estão na expectativa da reconstrução, né, do Messias aparecer, surgir o Messias, reconstruir o templo, e eles vão precisar da novilha vermelha. Então tem alguém já tentando preparar a novilha vermelha, tem alguns estudos já sobre isso. Versículo 4: Eleazar pegará com o dedo um pouco do sangue, e dele aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. A novilha inteira, couro, carne, sangue e excrementos, será queimada na presença de Eleazar. Então ele pegará um pedaço de madeira de cedro, um ramo de hisopo e um pouco de fio vermelho, e os lançará no fogo onde a novilha estiver sendo queimada. Em seguida o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Depois disso voltará ao acampamento, mas ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. O homem que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água, e também ficará impuro até o entardecer. Então uma pessoa cerimonialmente pura juntará as cinzas da novilha e as colocará num lugar cerimonialmente puro fora do acampamento.
Elas ficarão guardadas ali para que a comunidade de Israel as use na cerimônia da água de purificação para a remoção de pecados. O homem que recolher as cinzas da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Essa é uma lei permanente para os israelitas e para os estrangeiros que vivem entre eles. Quem tocar num cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por 7 dias. No terceiro e no 7º dia, ele se purificará com água da purificação. Então estará puro. Mas, se não seguir esse procedimento no terceiro e no 7º dia, continuará impuro, mesmo depois do 7º dia. Quem tocar um cadáver e não se purifica corretamente, contamina o tabernáculo do Senhor e também será eliminado do povo de Israel. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. A seguinte lei se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar nessa tenda e quem estiver dentro dela quando a morte ocorrer, ficarão cerimonialmente impuros por 7 dias. Qualquer vasilha que não tiver sido tampada também ficará contaminada. Se, ao andar pelo campo, alguém tocar no cadáver de uma pessoa morta à espada ou que tenha morrido por causas naturais, ou tocar num osso humano ou num túmulo, ficará impuro por 7 dias. Para remover a contaminação, coloquem parte das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramem a água corrente por cima. Então uma pessoa cerimonialmente pura pegará um ramo de hisopo e molhará na água. Em seguida aspergirá a água sobre a tenda, sobre todos os seus utensílios e sobre as pessoas que estavam na tenda. Fará o mesmo com a pessoa que tocou num osso humano ou num morto, ou em alguém que morreu de causas naturais, ou que tocou num túmulo. No terceiro e no 7º dia, a pessoa cerimonialmente pura aspergirá água sobre quem estiver contaminado. No 7º dia, aquele que está sendo purificado lavará suas roupas e se banhará e, ao entardecer, estará puro de sua contaminação. Contudo, aquele que se contaminar e não se purificar será eliminado da comunidade, pois contaminou o santuário do Senhor. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Essa é uma lei permanente para o povo. Quem aspergir a água da purificação lavará depois suas roupas, e quem tocar na água usada para a purificação ficará impuro até o entardecer. Qualquer pessoa ou coisa em que o indivíduo contaminado tocar ficará impuro até o entardecer. Agora vamos ler o capítulo 20, a desobediência de Moisés. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Miriam, irmã de Moisés. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Sempre o povo. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem àquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês
tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, pegou a vara que ficava diante do Senhor e, em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim, toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá. Meribá significa discussão. Eles tiveram uma discussão ali, né? Pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Edom não deixa Israel passar. Versículo 14. Enquanto estavam em Cádiz, Moisés enviou representantes ao rei de Edom com a seguinte mensagem: isto que dizem seus parentes, o povo de Israel. É de seu conhecimento todas as dificuldades que tivemos. Nossos antepassados desceram ao Egito, onde vivemos por muito tempo. Ali, nós e nossos antepassados fomos maltratados pelos egípcios. Mas, quando clamamos ao Senhor, Ele nos ouviu e enviou um anjo que nos tirou do Egito. Agora, estamos acampados em Cádiz, cidade na fronteira de seu território. Pedimos que nos deixe atravessar sua terra. Tomaremos cuidado para não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela estrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei de Edom, porém, disse: fiquem fora do meu território, ou irei ao seu encontro com o meu exército. Os israelitas responderam: ficaremos na estrada principal. Se nós ou nossos animais bebermos de sua água, pagaremos por ela. Apenas deixe-nos passar por seu território, é só o que pedimos. O rei de Edom retrucou: vocês não têm permissão para passar por nossas terras. Em seguida, mobilizou suas tropas e marchou contra o povo de Israel com um exército poderoso. Uma vez que o povo de Edom se recusou a deixá-los passar por seu território, os israelitas foram obrigados a desviar-se dele. A morte de Arão. Então toda a comunidade de Israel partiu de Cádiz, chegou ao monte Or. Ali na fronteira com a terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: é chegado o momento de Arão reunir-se a seus antepassados, ou seja, de morrer. Não entrará na terra que dou aos israelitas, pois vocês se rebelaram contra minhas instruções a respeito da água em Meribá. Lembra que Deus havia falado para tocar na rocha, mas Moisés foi e bateu na rocha 2 vezes. Olha que interessante. Agora leve Arão e seu filho Eleazar ao monte Or. Em seguida, tire as roupas sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, seu filho. Arão morrerá ali e se reunirá a seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Os 3 subiram juntos ao monte Or, enquanto toda a comunidade observava. No topo, Moisés tirou as roupas sacerdotais de Arão e as colocou em Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu no alto do monte,
e Moisés e Eleazar desceram. Quando a comunidade percebeu que Arão havia morrido, todo o povo de Israel lamentou sua morte por 30 dias. Vitória sobre os cananeus, capítulo 21 e último deste dia. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessava Atarim, ele os atacou e capturou alguns deles. Então o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. Então o Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhes deu vitória sobre os cananeus. Os israelitas os destruíram completamente e também suas cidades. Desde então, aquele lugar passou a ser chamado de Ormá. Sempre esses nomes têm um significado. Por exemplo, Ormá significa destruição. A serpente de bronze. Em seguida partiram do Monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, ou o Mar de Juncos, a fim de contornar a terra de Edom, porque eles não tinham deixado eles passar por entre a terra, né? Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Moisés e Deus. Porque você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Mais uma vez, a mesma história. Aqui não há o que comer nem o que beber, e detestamos este maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça uma réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. O Novo Testamento vai falar que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja pregado numa cruz, para que todo aquele que nele crê e olhar para ele seja purificado também. E o veneno do pecado que nos matava espiritualmente será vencido, derrotado, porque o Senhor Jesus é o antídoto contra a picada do pecado que nos feriu e nos matou espiritualmente. Então olhe para Cristo, olhe para o Gólgota e seja salvo. Tenha sobre você a vacina, o antídoto contra o pecado, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida através de Jesus Cristo. Tá vendo? Porque é só Jesus que salva, por causa disso. A viagem de Israel para Moabe, versículo 10. Os israelitas viajaram para Obote e acamparam ali. Depois seguiram para Ije-Abarim, no deserto, na fronteira leste de Moabe. De lá viajaram para o vale do ribeiro de Zered, onde acamparam. Em seguida partiram e acamparam do outro lado do rio Arnon, na região deserta junto ao território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira que separa os moabitas dos amorreus. Por isso o livro das guerras do Senhor fala sobre Vaebe, na região de Sufá, e os riachos do rio Arnon, e os riachos que se estendem até o povoado de Ar, na fronteira de Moabe. De lá os israelitas viajaram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Ali os israelitas entoaram esta canção: jorre, ó poço, sim, cantem seus louvores, cante a respeito deste poço. Que príncipes cavaram, que líderes abriram com seus cetros e cajados. Então saíram do deserto e passaram por Mataná, Naaliel e Bamote.
Depois seguiram para o vale de Moabe, onde fica o monte Pisga. Do pico desse monte se vê o deserto. Vitória sobre Seom e sobre Og. Vitória sobre Seom e Og. O povo de Israel reuniu representantes de Seom, rei dos amorreus, com a seguinte mensagem: permita-nos atravessar sua terra. Teremos cuidado de não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos a água de seus poços. Seguiremos pela estrada real, e só a deixaremos quando tivermos atravessado o seu território. O rei Seom, ou o rei de Seom, porém, não os deixou atravessar seu território. Em vez disso, mobilizou o seu exército e atacou o povo de Israel no deserto. A guerra ocorreu em Jaza, e o povo de Israel massacrou pela espada os amorreus e ocupou seu território desde o rio Arnon até o rio Jaboque. Avançaram apenas até a fronteira com os amonitas, pois a divisa era fortificada. O rei de Seom, porém, o povo de Israel capturou todas as cidades dos amorreus, versículo 25, e se estabeleceu nelas, incluindo Esbom e os vilarejos ao redor. Esbom era a capital de Seom, rei dos amorreus. Ele havia derrotado o rei moabita anterior e tomado todas as suas terras até o rio Arnon. Por isso os poetas dizem a seu respeito: venham a Esbom, que ela seja reconstruída, que seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu a cidade de Ar em Moabe, destruiu os governantes dos altos do Arnon. Que aflição os espera, povo de Moabe! Estão arruinados, adoradores de Camos. Camos entregou seus filhos como refugiados, suas filhas como prisioneiras a Seom, o rei amorreu. Nós os aniquilamos desde Esbom até Dibom. Nós os exterminamos até lugares distantes como Nofá e Medeba. Versículo 31. O povo de Israel ocupou o território dos amorreus. Depois que Moisés enviou homens para fazer o reconhecimento de Jazar, os israelitas tomaram todas as cidades da região e expulsaram os amorreus que viviam ali. Em seguida voltaram e marcharam pelo caminho até Bazã, mas o rei Og de Bazã e todo o seu povo os atacaram em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, junto com todo o seu povo e sua terra. Faça com ele o mesmo que você fez com Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Desse modo, mataram o rei Og, seus filhos e todo o seu povo. Não restou sobrevivente algum. Então ocuparam seu território. E assim nós encerramos a leitura de hoje. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que tenha falado e fale ao seu coração por meio destas preciosas leituras que temos feito todos os dias. Deus te abençoe. Deixa o seu like, o seu joinha, compartilhe com alguém essa leitura e vamos seguir em frente. Não desanime, nem se preocupe. Em Deus pode confiar. Tem um hino que fala isso, né? Não se desanime. Como é que é? Bom, outra hora eu canto esse hino. Não vai ser hoje, não. Mas que Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã.